Olá, queridas irmãs, queridos irmãos e agora, queridos leitores. Porque eu tenho certeza que você está empenhada em entender o que o Nosso Lar está explicando. Nosso programa, o Espírito da Letra, se constrói para levar ao leitor o que está por detrás da letra, por isso que ele tem esse nome. O Espírito da Letra é o programa que nós produzimos na TV Alvorada Espírita e que é apresentado na TV Mundo Maior também, que está disponível no nosso site, Mensagem Fraternal, que você vai ver aqui o GC indicando. Lá já estão 52 capítulos, todo o livro comentado, todo. Mas como eu sei que você em casa, que nos assiste, não tem muitas vezes conhecimento que nós trabalhamos com o livro Nosso Lar já completo, nós estamos apresentando a você os capítulos, pelo menos alguns deles, do começo desta obra, para que você veja como ela é rica, como há informações muito, muito interessantes. No primeiro programa, na semana passada, você viu o que acontece com o espírito naquelas zonas inferiores. No segundo capítulo, cujo título é Clarencio, você ainda vai ver André Luiz naquele sofrimento. André Luiz está padecendo, está sofrendo coisas que são decorrência da sua forma de ser, da sua forma de pensar, dos seus hábitos. Não é que ele fosse mau, ele nunca tinha prejudicado as pessoas deliberadamente, era uma pessoa honesta, um trabalhador, era médico que tinha as suas atividades de pesquisa, de tratamento das pessoas. Mas ele estava preparado para viver no mundo, mas não estava preparado para viver segundo as leis do Espírito. Não tinha então uma noção clara de como fazer isto. E isto reflete no que ele vai encontrar depois. Ele então está no capítulo 2 sofrendo muito, porque ele se sente vivo. Esse é o problema. Nós não trabalhamos com a ideia de que vamos para o lado de lá, continuando a sentir as coisas. Você pensa que vai virar um lençol flutuante, uma fumacinha, né? Que vai ser uma coisa assim, meio de fantasmagórico, filme de terror. Não, você continua você. E se você não se desmaterializar pelas preocupações, se você não se tornar uma pessoa mais elevada espiritualmente, quando estiver na Terra, a hora que o corpo morrer, você continua se sentindo tão matéria quanto antes, enraizado nas coisas, pegando aquelas coisas que você pensava que eram suas, se apegando a isto. E aí você sofre muito. Então André Luiz está passando por isso, está num ambiente escuro, um ambiente, não é uma treva, mas é uma coisa meio nebulosa, penumbrosa, meio sombria, na região umbralina, por isso tem esse nome, umbral, é um lugar de sombras, não é o inferno. Mas este capítulo vai mostrar como ele consegue sair dessa situação. À custa do que André Luiz consegue divisar um ser espiritual amigo que já havia estado com ele muitas vezes, mas ele não via, porque a sua mente não estava em sintonia com as coisas elevadas. André Luiz vai nos explicar quem é Clarencio, o que ele foi fazer ali. E nós vamos ler o capítulo com você. Você arruma o livro, pede emprestado, compra em algum lugar, não custa muito caro, ou faz o download gratuito em algum site que ofereça o livro Nosso Lar em PDF. Você terá como acompanhar o que nós estamos trabalhando e entender aquilo que está por baixo da letra. André Luiz é muito rico em revelações. Ele apresenta histórias, estas cenas que você está vendo, veja só. Estas cenas estão nos capítulos seguintes. Ele vai contar o relacionamento familiar que existe em Nosso Lar, uma colônia espiritual, uma cidade que está localizada sobre a cidade do Rio de Janeiro, nas zonas vibratórias, não é na atmosfera da Terra. São núcleos que em muitos lugares existem, em todas as grandes cidades nós temos estes núcleos, e que eles irradiam para os focos dos seres encarnados, as almas que precisam renascer com suas experiências. Então você vai vendo ao longo dos nossos programas esta possibilidade de perceber aquilo que o mundo espiritual está mostrando com lógica. Não é mais só o céu tocando lira sentado na nuvem, ou o inferno sofrendo o terror da fornalha. Não, isso
Isso foi uma imagem inventada para nos premiar ou para nos punir. Mas não existe nada mais positivo para o espírito do que ele se sentir feliz por ter feito o que era importante. E não existe nada mais agoniante do que ele se culpar por ter errado. Não precisa de inferno. Aliás, não pode existir inferno se Deus é bom. Não pode existir um ser maligno se o Criador é amoroso, se é bondade pura. Como a bondade pode produzir a maldade? O Espírito da Letra, que é o programa que nós fazemos todas as semanas, que já estudou o Nosso Lar, os Mensageiros, está estudando agora Missionários da Luz, ele está disponível no nosso site Mensagem Fraternal. No entanto, no Alimento para a Alma, que é o nosso programa de hoje, nós vamos para o 2º capítulo. Vai acompanhando, vai lendo, vai sentindo esta beleza. Esse capítulo é lindo, é emocionante. Eu espero que você possa desfrutá-lo e que na semana que vem se prepare para o 3º. Mas não fique esperando eu vir contar, não. Vai lendo já, vai marcando, vai riscando, vai pondo ponto de interrogação, que dúvida que você tem. E aí, quando chegar a hora, você vai assistir e nós estaremos comentando este capítulo. Eu espero você na outra semana com o capítulo 3. Mas quero que você agora preste atenção. Vá enriquecendo-se com tudo aquilo que André Luiz, graças ao amor e ao devotamento de Chico Xavier, nos oferece. Muito obrigado pelo seu carinho. Que você possa multiplicar as bênçãos recebidas em bênçãos para os outros. E que no próximo nós nos encontremos aqui com mais um alimento para a alma. Muita paz. Olá, estamos começando um novo programa, O Espírito da Letra. Com este programa nós desejamos que você possa sentir as belezas da obra de André Luiz, sobretudo desta que estamos comentando, o livro Nosso Lar, uma obra muito conhecida que temos certeza você já leu e se não leu, vai ler, porque ela ensina muita coisa. Como você sabe, o Espírito da Letra tem esse desejo, criar em você a noção de que é importante ler e procurar retirar daquilo que está escrito a essência, mas não só a essência literária, não só a essência da historinha, mas aquilo que, em um grau mais profundo, os Espíritos têm deixado para nós nessa interpretação, nessa descoberta, naquilo que chamamos de uma revelação. Então, o Espírito da Letra tem continuidade no programa de hoje para falarmos do capítulo 2º do livro Nosso Lar. Você está vendo aqui, na imagem da TV, aquela imagem que nós usamos para comentar o capítulo 1º nos planos inferiores. O capítulo 2º também estará, em boa parte dele, ou quase na totalidade, vivendo essa mesma ambiência. André Luiz está numa região escura, uma região que ele não sabia onde era. Ele tinha noção de que havia perdido o corpo físico. E o capítulo começa com o André Luiz relatando que escutava gritos que o acusavam de suicida, de suicida. Ele fica confuso, porque de verdade ele sabe que não havia se matado. Ele se revolta, manadas de seres estranhos, complicados, seres monstruosos, como ele relata no capítulo 2º, vêm a açoitá-lo com as palavras, com os gritos, verdadeiras situações alucinatórias. Ele ouvia gente gritando como se estivesse num hospício, uma penumbra, uma coisa densa. Nós já comentamos algumas dessas situações no programa anterior. Você verá então que André Luiz, que já naquela primeira passagem, no programa da semana passada, reclamava dessa situação,
se queixava do sofrimento daquela região estranha, dessa região difícil. No capítulo 2, ele continua falando sobre esse tema, mas agora com a informação interessante de que, mesmo contra a sua ideia original, ele era chamado de suicida. Ele se recorda dos momentos do hospital, ele fala com ele mesmo e com você, leitor, que ele se recorda de estar lutando contra uma tumoração dos intestinos, a cirurgia a que ele foi submetido na região do baixo ventre. Ele fala do pique desagradável da agulha de injeção, do contato gelado do termômetro, com o sentido de nos fazer entender que ele não tinha nenhuma dúvida a respeito de que o que tinha acontecido com ele era uma morte em decorrência de uma enfermidade contra a qual ele lutava. Ele ainda fala da saudade da esposa, a cena final daquele momento, daquele encontro, em que a esposa e os seus 3 filhos estavam ali se sentindo abandonados pelo genitor, pelo pai. E depois que ele passa por esta despedida, ele se vê nesta zona estranha. Para que você possa entender, ele não tinha nenhum preparo espiritual, e conta isto no capítulo 2, nenhum preparo a respeito do que o esperava do lado de lá. Não sabia. Aliás, ele se confessa avesso às questões religiosas. Havia vivido na terra em uma situação de religiosidade formal, não fazia mal para ninguém, estudava muito, havia sido médico, não é? E nós iremos ver que se tratou de um pesquisador bastante conhecido, bastante competente, mas que agora, diante das coisas que ele estava enfrentando, nada disso era importante. Conta André Luiz no capítulo 2 que em nenhum momento ele sentiu tanta necessidade de uma volta para a religiosidade, de um retorno a ele mesmo, porque tudo estava muito estranho. Ele conta que tinha fome, que o cabelo crescia. Vejam só nesta imagem. Ele está cabeludo, barba grande, a roupa estava se rasgando. Ele tinha que se esconder das manadas de seres, como vocês podem ver, que o perseguiam, até mesmo por causa da acusação de que ele havia se matado. Ele às vezes tentava brigar com estas feras e esmurrava o ar, e gargalhadas surgiam, dando a ele a ideia de que ele estava fazendo algo totalmente inadequado. André Luiz, então, está contando isto neste capítulo 2. E logo depois do nosso primeiro intervalo, nós iremos ler alguns trechos para que nós entendamos com mais preciosidade as expressões que André Luiz quer nos passar, até para revelar-nos a condição dele. E nós aqui queremos lembrar que André Luiz não era espírita, não tinha nenhuma ligação com o mundo espiritual, e que para nós servirá muito de ajuda no entendimento do que vai acontecer conosco. Esta é uma primeira abordagem neste nosso bloco inicial, para que você entenda o ambiente onde André Luiz está. Quando voltarmos do intervalo, você vai ler conosco alguns trechos que nós selecionamos para que isso possa ficar bastante marcado no seu espírito. Não se esqueça, ler é prazeroso e é importante que você possa, ao desejar aprender, criar condições adequadas, ter um ambiente mesmo simples, confortável, um ambiente agradável. Porque quando você lê sem cuidado, você tem sono, você está mal acomodado, você transfere essa sensação ruim para a leitura. E ler é uma coisa chata, ler é uma coisa cansativa, eu vou ler, tenho sono. Não, procure enriquecer-se com a leitura e crie ambientes, crie momentos com disciplina, com método, para que você desfrute destes ensinamentos. Porque quando você lê alguma coisa e apreende o ensinamento, você já não é mais a mesma pessoa. Este é o programa que procura fazer você ler, fazer você
sentir prazer e revelar coisas interessantes, não é? Como é o caso do que vamos fazer agora, lendo alguns trechos do capítulo 2º do livro Nosso Lar. Procure seu livro, acompanhe conosco a leitura para o entendimento ficar mais fácil. E vamos ver quantas coisas ricas André Luiz tem para nos ensinar. Vamos lá então, em alguns dos trechos do capítulo 2º, cujo título é Clarencio. Como falamos, não é? Ele estava sendo acusado de suicida. E ele diz, por que a pecha de suicida? Por quê? Porque essa consideração, assim, em vão, defeituosa, uma consideração errada a respeito dele, quando ele fora forçado, compelido a abandonar a casa, a família, o doce convívio daqueles que ele tinha no coração. Por quê? Firme e resoluto, a princípio, diz André Luiz, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo nesta região escura onde ele estava. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração, passando dos limites, não é? Saindo, caindo do próprio coração já transbordante. A quem recorrer? Pergunta André Luiz. Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, e ele está aqui assumindo que ele era uma pessoa com intelectualidade bastante acendrada, bastante desenvolvida, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, diante do infinito, eram semelhantes a pequeninas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa. Olha o que ele diz. Ele se considera alguma coisa. Eu era alguma coisa. Ele não sabia quem ele era. Não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carregava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante. Vejam só, tudo isso estava ocorrendo e ele não estava louco, ele sabia, ele estava pensando, ele tinha controle dele mesmo, ele tinha noção do que ele era. Apesar de considerar-se uma coisa, uma folha que a ventania tangia de um lado para outro, ele não havia enlouquecido. E esta consciência esclarecia-me com o sentimento e a cultura recolhidos na experiência maternal. Agora uma revelação que ele nos faz. Uma revelação importante para o entendimento da nossa condição do lado de lá também. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Ele havia morrido no corpo, mas nesta dimensão em que ele se encontrava, essas necessidades que o corpo da terra tinha, ele continuava a sentir no ambiente em que se encontrava. Castigava-me a fome, todas as fibras. E não obstante, apesar de ele não comer, de ele quase não se alimentar, este abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em uma absoluta exaustão. Ele não comia. Se um corpo não come, depois de alguns dias ele vai ficando fraco, e acaba cansando e se entregando à fraqueza. Mas este abatimento, que ele sabia ser intenso, não produzia nele a exaustão absoluta. De quando em quando, deparavam-se diante de sua vista verduras que me pareciam agrestes, verduras que ele via no ambiente, neste ambiente que você está vendo, parecendo estéril, parecendo escuro, ele encontrava algumas verduras em torno de humildes filetes de água, e então ele se atirava sequioso, faminto, devorava as folhas desconhecidas,
colava os lábios à nascente turva, enquanto as forças que o perseguiam não o vinham solicitar, não o vinham desejar tomá-lo. Muitas vezes, diz André Luiz, suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto, um pranto muito profundo, muito abundante. Não raro, era imprescindível, era necessário, era imperioso esconder-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando como feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei, olha só, depois de tanto sofrimento, foi quando comecei a pensar em Deus, que havia algum autor da vida, recordar que deveria existir esse autor da existência, fosse onde fosse. Essa ideia me confortou. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que eu me havia consagrado orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amarguroso momento difícil, em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa, diz André Luiz? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Momento difícil, que nós esperamos que você nunca precise passar. O André Luiz está arrasado, está abatido, está cansado de sofrer, e graças a isto, somente aí é que ele consegue se lembrar de Deus. Era um homem inteligente, um homem que havia se dedicado ao estudo, um pesquisador que se notabilizou na terra por muitas experiências, com muitos conhecimentos acumulados, mas agora ele confessa, isso nada lhe valia. Agora o que ele sentia era vontade de Deus, fome do Pai, de entendimento. E ele fala exatamente isto, nesse instante. Quanto tempo durou essa rogativa que ele começou a fazer? Veja aí no texto, acompanhe com a gente. Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria eu, então, completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus? Embora eu não pensasse em conhecer-lhe a atividade sublime quando estava envolvido nas vaidades da experiência humana? Por quê? Por quê? Pergunta ele. E às vezes perguntamos nós, não é? Por quê? Ele não me perdoaria. Não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Por que ele se esqueceria de mim? Vejam agora a reflexão que faz André Luiz para nosso pensamento, para que a gente também medite nisto. É preciso haver sofrido muito, muito, para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi
foi aí, foi nesse instante, que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu. Um emissário do céu, um velhinho simpático. Vejam ele aqui. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Quantas vezes, queridas irmãs, queridos irmãos, espíritos amigos não estão tentando fazer a mesma coisa conosco, mas a gente ainda é muito duro, a gente ainda está com muita raiva, a gente ainda tem muito desejo de vingança, a gente ainda quer prejudicar os outros porque fomos prejudicados, a gente ainda quer consertar o mundo como se nós fôssemos Deus, não é? E estes espíritos, por mais que nos falem, não conseguem nos ajudar no entendimento destas coisas. Pense você, quantas vezes também algum espírito quis falar isso, ou tenta falar isso com você. Puxa, coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto, diz André Luiz, banhava-me toda a alma. Não era só o rosto agora. Ele estava com a alma chorando. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as minhas forças, as que me restavam, pude apenas perguntar: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu com bondade e me respondeu: chama-me Clarencio, este que você está vendo. Sou apenas teu irmão. Chama-me Clarencio, meu nome. Sou teu irmão, não sou mais do que isto. E percebendo o meu esgotamento, diz André, acrescentou: agora fique calmo, permaneça sereno, permaneça em silêncio. É preciso descansar para reaver as energias. Em seguida, chamou 2 dos seus assistentes, vejam só, que traziam uma faixa enrolada que era como um lençol, que improvisaram como uma maca. Colocaram André Luiz ali. E ele ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. E os 2 cooperadores, reunindo suas forças, colocaram André sobre a maca, e Clarencio disse, encerrando o capítulo: vamos sem demora, preciso chegar em nosso lar com a presteza possível. Agora estavam carregando o precioso fardo, aquele espírito que estiveram nas condições terríveis, que padecera tanto sofrimento, agora encontrara ele o amparo que, como nós veremos mais adiante, sempre estivera próximo dele, mas que ele não via. Esta é uma das revelações que nós entenderemos ao longo destes capítulos. André Luiz era visitado por espíritos amigos. André Luiz era amparado pela oração dos que o amavam, sua mãe, os entes queridos. Clarencio mesmo o visitava, mas ele não estava aberto. Ainda ele era dono dele próprio. Ele era o poderoso que tentava entender as coisas do seu modo. E por isso não via. Como ele diz, será preciso sofrer muito para amolecer as fibras do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, para que nós entendamos nossas fragilidades do afeto, sendo tocadas pela generosidade do Pai em todos os momentos. Que estas revelações de André Luiz nos sirvam para melhorar o que somos, antes que nós também tenhamos que passar pela experiência que ele passou. O Espírito da Letra vai se despedindo de você, esperando que você possa estar conosco nos próximos programas, quando outras revelações muito importantes, além da história que vai se tornando emocionante,
vão nos conduzir a um outro universo da vida verdadeira. Pense nisso. O Espírito da Letra te abraça, espera por você na próxima semana. Muita paz.